Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, você aí que vai fazer a prova do Enem dia 24 de janeiro, domingo agora, e está querendo otimizar a sua revisão, esse vídeo aqui é para você. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a matemática do Enem, com relação às 4 últimas provas do Enem, certo? Os 4 últimos concursos do Enem. Foram analisadas aqui 180 questões de matemática, 45 para cada ano, certo? Você tem 180 questões que precisam ser agrupadas nesses assuntos. Aqui a gente está varrendo toda a matemática e logo de cara você está percebendo aquilo que cai e aquilo que não cai. Como que você fez essa análise, Guilherme? Beleza, a gente vai fazer o seguinte. Se eu marcar todas essas caixinhas que vocês estão vendo aí, a gente vai ter 180 questões. Se eu marco uma caixinha que está desmarcada, significa que a gente não vai aumentar esses 180. Perceba, por exemplo, que complexos não caem no Enem. Se eu marco e desmarco aquela caixinha de complexos, a gente não vai alterar essas 180 questões. Beleza. E aí, como que a gente vai fazer essa análise? Com relação a essas 180 questões e colocando no assunto ali devido, né? Beleza, eu vou desmarcar todas essas caixas que vocês estão vendo dentro do meu banco de dados aqui e a gente vai marcar. Olha só, vamos perguntar para o banco de dados o seguinte: dentro dessas 180 questões, quantas questões a gente tem o assunto de análise combinatória, por exemplo? Então você tem, diante desses 4 anos passados de Enem, eu vou marcar e aí vai me retornar com a quantidade de questões em que em algum momento na questão foi dito algo sobre análise combinatória. Perceba o seguinte, isso a gente vai falando aqui durante o vídeo. Perceba o seguinte. Existem questões que são de análise combinatória, mas são de probabilidade também. E aí, Guilherme, você vai enfiar onde isso aí? Perceba que a análise que eu vou fazer com vocês, a forma mais honesta que tem para a gente se comunicar é essa. Porque fica a pergunta, né? Às vezes você está fazendo uma questão, o camarada coloca essa questão com probabilidade, mas aí, você utilizou muita análise combinatória para resolver essa questão. Perceba, uma questão de geometria espacial, em que tem uma carga de geometria plana absurda, e aí você coloca em geometria espacial. Perceba que a análise que a gente vai fazer, esse tipo de questão, estaria dentro de geometria espacial e também de geometria plana. Então, e conforme o outro exemplo que eu dei, né, estaria em análise combinatória e probabilidade também. Com isso, pessoal, a gente tem, no final das contas, depois que a gente colocar a quantidade de questões em cada assunto específico, você com certeza terá mais do que 180 questões aqui. Com certeza você vai ter, porque as questões, elas têm mais de um assunto, de repente, né? E é mais ou menos, não vai fugir tanto também, né? Não vai ser 400 questões, né? Impossível isso, mas perceba que vai ter um pouco mais de 180 com certeza, né? A gente vai falando isso aqui para a gente se comunicar tranquilinho. Então, beleza, você tem todas essas caixinhas desmarcadas, eu vou marcar, por exemplo, análise combinatória e vou saber quantas questões Enem, 4 anos de Enem, quantas questões foram faladas de análise, foram relacionadas à análise combinatória. Beleza, então vamos começar a preencher a nossa querida tabelinha para você ter tudo completo aí, pessoal. Foram 8 questões de análise combinatória dentro dessas 180 questões analisadas dos 4 últimos anos do Enem. E você tem 8 questões também de aritmética, certo? A aritmética às vezes é muito negligenciada porque é uma questão de matemática básica e tal, mas tem 8 questões aqui em que a gente pode falar, opa, olha, a aritmética pegou aqui nessa questão. Pode ser uma questão também falando sobre equação, pode ser uma questão também falando sobre expressão numérica, mas a aritmética pegou aqui em 8 questões, então é importante a gente ter essa análise bem feita, né? Conjunto numérico, pessoal, falando de natural, inteiro, racional e irracional, você tem aqui 4 questões envolvendo, né? Falando sobre um número racional, opa, o que é isso? É uma questão que pega nesse sentido, né? Beleza, equação, né? Quantas questões de equação, pessoal? Você tem duas questõezinhas de equação, envolvendo uma equação do primeiro grau, equação do segundo grau. É lógico que tem muito mais questões de função, então perceba que tem a diferença também. Equação, onde que pegou mais equação? Em 2 questões, podem ser de outros assuntos também, né? Beleza, acho que ficou legal, a gente vai falando isso aqui para ficar tudo tranquilo. Estatística, muita atenção aqui, hein? Porque você estava num patamar ali de 8, abaixou,
foi, agora você voltou. Olha só quantas questões de estatística. E aqui você tem que trabalhar com moda, com mediana, análise de frequência de um gráfico, de barra, um gráfico de pizza, analisar esse tipo de coisa é importante. Estatística, né? É importante que você estude. 10 questões de 180, né? Tranquilo isso aí, né? Beleza. Expressão numérica, né? Trabalhando com conjunto e tal, equação. Você tem talvez uma questãozinha aqui dentro do meu banco de dados, tem uma questão em que eu posso dizer, olha só, pegou a expressão numérica nesse caso aqui. Beleza? Show de bola. Fatoração e produto notável, pessoal. Fatoração e produto notável, a gente pode botar que tem mais uma questãozinha aqui, mas também nada muito absurdo, né? A questão pode ter pegado nesse sentido, mas perceba que não tem questão do Enem falando somente disso, né? Com certeza essa questão está englobando ali, de repente, uma equação, englobando uma expressão numérica. Esses valores de 1 eu estou colocando para mostrar total honestidade com relação a esse banco de dados que eu tenho, beleza? Não é para você, de repente, olhar para uma questão irrelevante para o todo, né? Mas é uma questãozinha ali, elas se conversam e tal. Essas questões tem esse problema, né, de você colocar uma questão no assunto conforme a gente vem falando, né? Mas isso aí é pouco relevante para a gente aqui. Função, pessoal, função. São 18 questões de função. É isso, para isso que serve esse vídeo aqui. São 18 questões de função. Não é para você pegar fatoração e produto notável, tem uma questão, vou estudar. Pô, de repente você nem notou que tem fatoração e produto notável naquela questão, né? Uma questãozinha e tal, isolada de 180, agora 18, 10%, uma em cada 10 é muita coisa, né? Estudar a função é estudar para o Enem, né? Fala sério, eu tenho 18 questões aí. Show de bola, né? Geometria analítica, pessoal. Geometria analítica eu tenho mais 6 questõezinhas. Entrando aqui em geometria, né? Você tem 6 questõezinhas de geometria analítica. Análise do ponto, coordenadas, abscissa, ordenada, distância entre pontos, plano cartesiano, certo? Precisa saber isso aí. Geometria espacial, você tem aqui 14 questões. Você gosta de geometria espacial? Você tem 14 questões em que em algum momento foi colocado uma terceira dimensão aí para você analisar, né? A geometria espacial cai e cai bastante, beleza? Estamos aqui num patamar bacana de geometria. Geometria plana são 18 questões também, pessoal. Olha só quantas questões de geometria. São 6 mais 14, 20, mais 18, 38. Mas olha só, são 38 analisando separadamente essas questões, né? Pode ser, Guilherme, que existe uma questão falando de geometria plana e espacial ao mesmo tempo? Sim. Então, se você pegar geometria analítica, geometria espacial e geometria plana, vão dar 38 questões. Olha só, deu 38 questões falando de geometria analítica, geometria espacial e geometria plana. Isso é eu falando para você do meu banco de dados aqui. Aqui a gente não está tendo interseção. Olha só como é que o Enem está separando geometria plana de geometria espacial e pelo banco de dados que eu estou trazendo para você, ele está separando direitinho. Então são 18 questões de geometria plana, de 14 questões de geometria espacial e 6 questões de analítica, você tem essa separação bem interessante aí, beleza? Isso pode ocorrer, uma interseção pode ocorrer, né? Show de bola, né? Bacana isso demais. Agora vem comigo, grandezas proporcionais. Para tudo aí que você está fazendo e preste atenção aqui, grandezas proporcionais. Pessoal, a gente tem... Olha o patamar agora que você vai chegar aqui. Você tem 43 questões de geometria de grandeza proporcional. Pera aí, Guilherme, que parada é essa aí? Pessoal, grandeza proporcional. Você está falando de regra de 3, simples e composta. Você está falando de regra da sociedade. Você está falando de grandezas que são diretamente proporcionais. Você está falando de grandezas que são inversamente proporcionais. Muito importante. Tudo isso é grandezas proporcionais. Às vezes você tem x está para y, assim como 2 está para 3. Ou x e y estão relacionados na proporção 1 para 2, por exemplo. Dois irmãos têm as idades relacionadas de 1 para 2 e a soma das idades, por exemplo, dá 9. E aí, quais as idades de cada irmão? Qual a idade do irmão mais velho? Pessoal, as questões elas trabalham com grandezas proporcionais direto. Olha só, 43 questões, pessoal, de grandeza proporcional. Dessas 180. É muito importante. Às vezes você está mexendo até com geometria plana e aí tem uma grandeza proporcional, de repente tem uma proporção entre segmentos. É importante que você estude grandezas proporcionais. Olha só o bizu, hein? 43 questões.
Inequação, pessoal, você tem aqui 4 questõezinhas de inequação dentro desse banco de dados aqui, e nesse sentido, inequação seria, de repente, uma desigualdade das médias, ou seria, de repente, você analisar qual o maior e menor valor, dado que você coloca uma exponencial, de repente, no expoente, você tem que avaliar quando que é maior do que 1000, por exemplo. Imagina, 2 elevado a x é maior do que 1000. Qual o menor valor de x para que isso ocorra? Cai dentro de inequação. É você utilizar os sinais de maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, e assim funciona, né? Logaritmos aqui, pessoal, você tem também questõezinhas, né? Você tem 5 questõezinhas de logaritmos. 5 questõezinhas de logaritmo, precisa saber as propriedades, né, de logaritmo, o Enem cobra isso aí, legal. Matemática financeira, você tem 2 questões, é meio relevante aqui pra gente, muito em consideração também com PA e PG, às vezes, né, você mexendo com juros simples, juros compostos, é importante que você tenha essa análise, né, provavelmente aqui dentro de matemática financeira, você acabou trabalhando com um PG, juros compostos, ou uma PA em juros simples, né, e tacou ali um valor, falou de juros, falou de dinheiro, né, real, dólar, sei lá, e aí a gente consegue agrupar isso aqui em matemática financeira, beleza? Importante você verificar isso aí. Matrizes, pessoal, um assuntozinho bacana que apareceu aí nas últimas provas do Enem. Você tem 2 questõezinhas, perceba que determinantes ainda não foi cobrado, beleza? Nessas 4 últimas edições, e aí você tem propriedade matricial aqui com 2 questõezinhas, show de bola? Médias, você tem aqui algo interessante, você tem 9 questões de média. 9, pessoal. 9 questões de média. É importante que você verifique aí. Você tem 9. Que média é essa, Guilherme? Eu nunca vou falar de média. Pessoal, média aritmética e média geométrica. A média aritmética é muito importante. Às vezes você faz um estudo de estatística com relação a essa média, mas olha só, estude média aritmética, estude geométrica também, mas a aritmética aqui, ela domina. São 9 questões, é muita coisa, né? Noções de lógica matemática. Você tem aqui 6 questõezinhas. Você sabe muito bem que às vezes a provinha do Enem ela cobra essa parte de lógica e torna-se uma questão muito complicada, porque você não para estudar aquilo, é muito complicado, beleza? Mas isso cai legal também, são 6 questõezinhas mexendo com a sua cabeça ali na hora, beleza? De repente você aí acha as questões até mais tranquilas, né? Tem gente que acha que é mais complicada, mas é questão diferente, é o que diferencia o Enem, né? Tem essas questões de lógica, não é todo concurso que tem isso, né? Potenciação, pessoal, a gente pode falar que teve uma questãozinha, né, que a gente possa agrupar nesse assunto de potenciação. Probabilidade, atenção aí, pessoal, probabilidade também é uma coisa que cai bastante. Você tem 11 questões de probabilidade, beleza? Provavelmente mexendo também com a sua análise combinatória, né? Deixa eu verificar aqui no meu banco de dados e você tem aqui 19 questões, beleza? Aqui está separado também, probabilidade, análise combinatória, tá bem separadinho, beleza? Show de bola, né? Você tem 8 questões de análise combinatória, falando de análise combinatória, e você tem 11 questões de probabilidade, beleza? Você soma as duas, dá 19, são 19 questões mesmo, né? Deixa eu só conferir isso aqui rapidinho, sim, são 19 questões, e aí perceba que não tem interseção. Dei os exemplos lá anteriores, né? Mas a gente não necessariamente tem isso aqui, acho que é importante você verificar isso aí, né? Acabei de falar para você que não tem interseção, são 11 questões de probabilidade. E muita atenção aqui, probabilidade é probabilidade condicional também, tá? Você não se limita a entender um conceito de probabilidade. Caso favorável sobre caso total. Beleza. Precisa entender o que é probabilidade condicional. O Enem, ele vem se atualizando. Perceba que as questões trazem probabilidade condicional. Então, aprenda isso aí. No canal, eu tenho muitas questões resolvidas de simulados que eu fiz, simulados voltados para SpaceX, AFA, concursos militares, mas que o Enem não foge muito à regra, pessoal. Muito pelo contrário, está por ali. E é lógico que o simulado, de repente, que eu fiz está no nível mais acima que qualquer outro concurso ali voltado para aquele simulado, mas o Enem, naquele vídeo, né, a gente costuma falar muita teoria, então convido vocês a assistirem esses vídeos de probabilidade condicional, porque a gente fala bastante, a gente não simplesmente resolve o exercício, né? A gente fala um pouquinho sobre a teoria. Muito bacana. Continuando aqui, pessoal, a gente tem progressão aritmética com mais 3 questõezinhas envolvendo progressão aritmética.
ok? Progressão geométrica, você tem 5 questõezinhas de progressão geométrica. Radiciação não tem nada, né? Não tem nenhuma questão que você pode dizer que está voltada para a radiciação, de acordo com esse banco de dados, e você tem um sistema linear aqui com uma questãozinha aqui envolvendo o sistema linear. Não é o foco da prova do Enem cobrar sistema linear. Quando cobrou, você tem uma questãozinha aqui específica, né? Mais ou menos nesse sentido. Você tem aqui trigonometria, que sempre me surpreendeu, né? A trigonometria do Enem, ela traz o Enem traz a trigonometria num nível muito absurdo, né? Um nível muito elevado. Eu acho que é importante que você verifique aí. São 7 questõezinhas de trigonometria, às vezes conversa com o sistema linear, às vezes conversa com outra questão aí, mas fica aqui essa ideia. Eu estou olhando para 180 questões de 4 anos passados do Enem, os 4 últimos anos, né, do Enem, 2019, 18, 17 e 16, e estou perguntando quantas questões de trigonometria tem? São 7 questões, beleza? Tranquilo. Agora vem comigo aqui, fazendo a análise legal. Menores ou iguais a 10, pessoal. E assim, o resto, tirando irrelevantes aqui, né? A gente tem aqui análise combinatória com 8, a gente tem aritmética aqui com 8 também. Deixa eu deixar direitinho aqui para a gente ter uma tela final aqui bacana. Você tem aqui 8 questõezinhas de análise combinatória, 8 de aritmética, conjunto numérico irrelevante, estatística com 10 questões, expressão numérica, fatoração pelo notado com uma. Geometria analítica aqui, olha, vamos botar aqui ó, com 6, ó. Com 6 também é importante você dar uma estudada. Inequação, logaritmo com 5, vamos marcar também esse camarada, média com 9, noções de lógica matemática com 6, progressão geométrica com 5, trigonometria aqui com 7, bacana, né? Agora vamos lá, sinal amarelo aqui, pessoal, você tem aqui função com 18 questões, geometria espacial com 14 questões, geometria plana com 18, o próximo aqui seria a probabilidade, está aqui com 11 questões, né? Bacana isso aí. E agora, quem dominou aqui a sua prova, pessoal, eu não sei se você já sabia disso. Se você não sabia, já fica ligado, já sobe o like aí para você me incentivar a transformar isso aqui em conteúdo para você. Grandezas proporcionais. Isso cai nas mais diversas questões. É muito importante que você estude grandezas proporcionais. Olha, o que são grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais? Estude a regra de 3 e a regra de 3 simples e composta, né? Que advém dessas regras que tem, né? Das grandezas que são diretamente e são inversamente proporcionais, beleza? Quando eu estou formalizando isso para vocês numa aula, eu não falo sobre regra de 3 simples e composta. Eu falo, olha só, vamos estudar grandezas proporcionais. Essa é a matéria. E a gente inventa os nomezinhos para acabar decorando, né? Que seria a regra de 3 simples e composta. Fora isso, também tem a regra da sociedade, que acaba sendo uma regra de 3 simples, envolvendo grandezas diretamente proporcionais. Então, dei aí o bizu para você estudar a grandeza proporcional. Saiba que isso também cai em razão de segmento, em geometria plana. Pode ser que caia uma questão com relação a isso. Acaba sendo grandeza proporcional. Mas isso cai bastante. Problema de tanque, torneira enchendo um tanque, né? Isso acontece muito. Você faz uma constância da vazão, você altera ali alguma coisa, trabalhando com grandeza proporcional. Isso é muito importante. Perceba que são 40, é muita coisa isso, cara. São 43 questões de 180, avaliando essas 4 últimas provas do Enem. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você caiu aqui de paraquedas, não conhece o canal, se inscreva para você não perder esse tipo de conteúdo. Sigam o meu curso lá no Instagram, @cursos.cai, cursos avançados de exatos. Lá eu posto muita informação legal para gente. E é isso. Forte abraço para vocês. Fiquem com a análise da física do Enem e da química do Enem para vocês irem tranquilos e fazerem a sua revisão da maneira mais otimizada possível. Um forte abraço, boa prova domingo, valeu, tchau, tchau.